Eu estou com a minha Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a fim de fazer o primeiro exame desta epístola, quer dizer, a análise do verso 1. Eu me encontro nesse momento nas dependências da Igreja Presbiteriana da Barra, mais precisamente atrás do púlpito, de onde eu prego regularmente a palavra de Deus para a igreja com a qual eu tenho esse vínculo de amor, a igreja que Deus tem usado de modo tão especial na minha vida. Na verdade, ser pastor dessa igreja tem significado para mim estar à frente de algo que me apaixona, de algo que aquece meu coração, que faz com que eu veja o exercício do ministério sagrado como um presente da parte de Deus, pois como que é maravilhoso estar envolvido com obra tão reveladora da beleza de Deus e capaz de tornar a vida de tantos melhor. Bom, mas vamos para o exame do versículo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A primeira informação significativa que nós recebemos desse versículo primeiro é que nós estamos diante de uma epístola que foi escrita por um apóstolo. Esta epístola foi redigida pelo apóstolo Paulo. É muito importante nesses dias em que alguns homens têm ostentado este título, que nós apresentemos, que nós afirmemos o equívoco no qual estes homens estão envolvidos, ao usarem um título tão especial como esse, e que exige, entre outras coisas, algumas prerrogativas que somente fizeram parte da vida daqueles homens do primeiro século. Esses homens tinham que, por exemplo, ter visto Jesus Cristo ressurreto. Esses homens tinham que ter sido comissionados pessoalmente por Cristo. E mais do que isso, esses homens haviam recebido da parte de Deus uma credencial, mediante a qual eles davam uma demonstração cabal, inequívoca do seu chamamento divino e desse comissionamento que revestia o ministério desses homens de autoridade, de uma autoridade inigualável na história do cristianismo. Eles falavam de modo autoritativo. Eles falavam em nome do nosso Deus, sabe, sob a obra do Espírito Santo, sob a superintendência do Espírito de Cristo, que os impedia de apresentarem equívocos, erros, heresias nas suas mensagens. Hoje, o meu trabalho como pregador consiste em anunciar a mensagem dos apóstolos. Quer dizer, a minha autoridade como pregador, ela é derivada da autoridade dos apóstolos. Estes, por sua vez, não tinham a sua autoridade de ministros do Evangelho, de apóstolos, falando de uma forma mais específica, derivada de homem algum, e sim do próprio Cristo que os comissionara para esta obra gloriosa e lhes concedera esta credencial, conforme relato do capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que falta a esses apóstolos atuais são essas credenciais, esse poder para operar milagres, sinais e maravilhas em nome do nosso Deus. Então, aqui nós entendemos o porquê de não vermos uma concentração de milagres nos nossos dias, conforme foi testemunhado pela igreja no primeiro século, porque a intenção daqueles milagres não era apenas a de aliviar os sofrimentos, as cargas que as pessoas carregavam. Quer dizer, não era apenas o desejo da parte de Deus e, consequentemente, daquele através do qual Deus operava o milagre, de curar, de debelar a enfermidade de um ser humano. É claro que o milagre envolvia isso, tratava-se de uma expressão da misericórdia de Deus, mas o milagre tinha como propósito especial dar um testemunho cabal da origem divina da mensagem que os apóstolos pregavam.
Quer dizer, era o selo de Deus sobre a pregação daqueles homens, dando àqueles que os ouviam a certeza inabalável de que estavam diante de um enviado especial do nosso Deus. Então ficam aqui duas lições preliminares que você deve guardar aí no seu coração. A primeira delas é banir do seu vocabulário, no que tange a sua relação com os ministros atuais, quer dizer, aqueles que se auto-intitulam ministros do Evangelho no nosso país, sabe, banir o uso da palavra apóstolo. O uso dessa palavra eu diria que trata-se de algo gerador de confusão, de controvérsia, e faz com que tomemos a decisão de atribuir a um ser humano qualquer um título que faz parte, na história do cristianismo, apenas da vida de um grupo bastante seleto. Consequentemente, cabe a você e a mim ouvirmos o que esses homens falaram, o que ficou registrado mediante a obra de inspiração do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Nós estamos diante de um texto inspirado, nós estamos diante de uma mensagem que teve o selo, o endosso divino, de uma verdade que Deus fez questão de pessoalmente autenticar através da operação desses milagres extraordinários. E fica uma lição para os pregadores do Evangelho do nosso país. A nossa autoridade não reside nos diplomas que obtivemos, na popularidade que amealhamos. Não consiste também na capacidade de oratória que adquirimos. A nossa autoridade é derivada do ensinamento desses homens, que quando abriam a boca, assim o faziam sob orientação divina.